Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podiumcast e hoje estamos com ele, Fábio Hiroki, 42 anos, chegou na primeira vez na consulta dia 2/7, basicamente um ano, foi ano passado, e a história dele é incrível, nós vamos contar aqui, mas durante 8 meses ele se manteve basicamente no mesmo peso, né? A gente fazia consultas ali mensais, a cada 2, 3 meses, e ele se manteve estagnado. Mas ele teve uma virada de chave e basicamente em 4 meses ele se transformou por completo, né? Fabião, primeiramente meus parabéns, né, por você bater a sua meta, ganhar essa medalha tão especial. E conta pra gente, conta pro pessoal, qual que é a sua história com peso desde da infância até a vida adulta? Então, vamos lá. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho dessa jornada, né? Muito resumidamente, a minha história com peso, eu sempre fui uma criança um pouco gordinha. Até o meu início da adolescência, eu era um pouco gordinho, de fato. E aí, com a adolescência, a gente acaba se desenvolvendo um pouco. Eu fiquei relativamente magro, fui magro por um bom tempo. Mas a vida adulta, ela não é tão simples, né? E a gente começa a trabalhar e a rotina começa a mudar. E eu quase que toda a minha carreira eu viajei bastante a trabalho. E essa falta de rotina, ela dificultou muito a minha consistência em qualquer tipo de atividade física ou até mesmo em alimentação. Então, eu sempre fui um pouco acima do peso. Assim, durante a minha, né, praticamente toda a vida adulta, eu nunca me considerei magro de fato, né? Então, eu sempre tive ali uma certa... alguns quilinhos a mais ali, um pouquinho, né, mais de barriga, um pouco mais de, né, uma forma não tão legal. Mas eu sempre gostei muito de esportes, por outro lado. Então, eu sempre tentei me manter muito ativo por uma questão até de saúde, mas também por diversão. Mas também sempre fui muito bom de garfo. Então, não equilibrava muito a conta e então o peso sempre foi um certo desafio para mim, um pouco como um tabu mesmo. Boa. Cara, e isso é incrível, né? Porque realmente as histórias se completam. Então, você começa a trabalhar mais, você coloca ali o trabalho como prioridade naquele momento e coloca a saúde em segundo plano. Então, basicamente, todo mundo faz isso. Só que uma hora a conta não fecha. Mesmo você gostando de atividade física, isso já ajuda demais. Sim. Poucas pessoas têm isso. A conta começa a pender, você começa a ganhar peso, começa a vir alguns problemas de saúde em algumas pessoas e começa a piorar. Nessa época, o que mais te incomodava em relação à composição corporal, em relação à saúde, quando você não lidava melhor com isso, no começo, quando você começou a ganhar peso? Eu acho que o maior incômodo pra gente, principalmente que trabalha bastante fora e usa muita roupa social, é a camisa que fica mais justa. Você coloca uma calça, ela fica mais apertada, aquele pneuzinho salta. Eu acho que esteticamente isso é uma coisa que incomoda bastante, né? E a gente percebe que quando vai ficando mais velho, depois dos 40 anos, né? Acho que essa regra ela é muito válida, tudo fica mais difícil. Então, eu acho que basicamente foi isso. Questão mais estética, mas a saúde também. Exato. E em relação à roupa social, realmente você começa a ficar mais cansado durante o trabalho, porque começa a apertar, tudo começa a não servir, você começa a pegar números maiores, e aí você vai se escondendo, na verdade, naquelas numerações maiores. Sempre um número maior, para se manter um pouco confortável naquela situação, e esquece que o básico poderia ser feito, que é diminuir esse peso, até por conta da saúde, né? Então, realmente isso aí é o que mais pega. E no início, você tinha uma meta numérica em mente quando você chegou para mim ano passado? Conta pra gente o que você esperava em relação a tratamento, em relação à mudança na composição corporal, naquele momento que você estava. Você tinha uma meta? Quando eu comecei, a gente até brincava, né? Acho que a minha meta, obviamente, é uma brincadeira, era ficar forte e grande, né? Mas a gente percebe que não é assim que a coisa funciona e no final do dia, acho que o importante é a gente conseguir manter a saúde muito mais acima de qualquer outra coisa. E aí, quando a gente começou a conversar, talvez de uma forma um pouco mais séria, né? E tirando a brincadeira, obviamente, que a gente sempre conversou seriamente, mas tem a brincadeira. Brincando. Eu acho que a gente definiu uma meta de perder ali algo em torno de 10, 12 quilos, porque era o ideal, pensando, né, na estrutura física e toda aquela composição corporal que a gente sempre fala. Eu acho que a gente sentou e aí falamos, vamos trabalhar com Em alguma coisa cima disso. próxima de 10 quilos, sim. Exato. E o Fábio, ele tem muita massa muscular, então ele falava, cara, eu quero ficar grande. Eu falei, você tem muito músculo, mas a gente precisa primeiro perder essa gordurinha que tá em cima, até para aparecer esse músculo que você tem, né? Já fazia muita atividade física, e quando a gente vê esse quadro, a gente vê que realmente é a questão da alimentação.
Às vezes a pessoa faz uma maratona, ela corre 42 quilômetros e ela ainda está acima do peso. Então, será que o remédio para ela é correr 2 maratonas, é aumentar o exercício físico ou é melhorar a alimentação? Sempre que você quiser, você vai conseguir pender essa balança para cá. Você vai conseguir comer mais do que você gasta. Não importa o que você faça, né? Então, no seu caso, como você já tinha muito músculo, precisava realmente perder essa gordurinha e depois pensar em construir mais massa muscular. E às vezes fica um nó na cabeça, não, cara, mas eu quero ganhar um pouco mais. E você percebeu que mesmo mantendo sua massa muscular durante o processo, você aparentou estar mais forte, começou a aparecer mais o músculo. Por quê? Tirou a capa que estava lá em cima. E isso é que é definição muscular. E, de fato, saúde. Né? Então, quantos quilos que você perdeu durante todo esse processo? Se não me falha a memória, foram 12. Se não me 12, falha a né? memória. Exato. Então, ó, o Fábio, durante 8 meses, permaneceu mais ou menos com o mesmo peso. E aí, quando ele falou assim, cara, não tem jeito, até foi legal a gente falar isso, durante 8 meses, como ele viaja muito a trabalho, basicamente todo mês tá viajando. E são viagens longas, né? Então, viagens para fora do Brasil, são países diferentes, com comidas diferentes, estilos diferentes, aeroporto, a gente sabe que é complicado comer, né? E em cima de tudo isso, é uma dificuldade, foi uma dificuldade, ainda é, com certeza, mas você, em cima dessa dificuldade, você falou assim, cara, eu consigo. E é meio, se você for olhar para as pessoas, eu, como atendo muitas pessoas, poucas fariam o que você fez em tão pouco tempo com a sua rotina. Porque sempre a gente quer dar uma desculpa para alguma coisa. E naquele momento, depois de 8 meses estagnado, você resolveu dar esse estalo, falou assim, cara, não importa o que aconteça, eu vou fazer. E a gente falou, vamos fazer. Em 4 meses você mudou completamente. Isso foi uma virada de chave gigantesca. Inclusive, ele fala que gosta muito de pizza e tudo mais. Durante o período que ele mais perdeu peso, ele foi para Itália. É verdade. E ele segurou a onda ali. Mas, cara, isso foi bom demais. Então, durante esse processo, a gente tem que sempre ver o que a gente realmente pode fazer e, baseado nisso, a gente dá o nosso melhor. Então, você deu o seu melhor e durante o período todo, ele chegou com 95,7 quilos, né? Engordou um pouquinho durante esses 8 meses, foi para 97,5. Quando ele virou a chave, foi para 86,4. Então, perdeu 11,1 quilos de pura gordura. Não perdeu nada de músculo, zero. Né? E o percentual de gordura foi para menos 10% em 4 meses. Então, uma coisa que a gente estava lutando em 8 meses, em 4 meses você virou a chave e fez o que precisava ser feito. Cara, queria até que você contasse um pouquinho como que foi essa virada de chave, né? O que você estava pensando naquele momento, que falou assim, não, agora vai. E ao longo do percurso, quando você já começou a ver os resultados em semanas, o que você começou a pensar? Eu acho que a primeira virada de chave entre nós foi quando você falou, confia em mim, que vai dar certo, mas não vai ser fácil, né? Então, eu acho que pra gente ter uma pessoa que dá esse estímulo adicional, com certeza é muito mais fortalecedor, né? E eu acho que chegou um ponto ali que eu precisava de um desafio, né? Em termos de alimentação, até para ser um pouco mais consistente. Eu acho que a forma que a gente conversou, a forma que você colocou para mim o desafio, não parecia algo tão impossível, né? Você falava, não, ele vai mexer um pouquinho, vai tirar um pouquinho, não vai ser muito fácil, mas eu tô deixando você de uma certa forma confortável. Se alguma coisa sair de controle, me avise. Então, acho que ter tudo isso por trás me deixou muito mais seguro em arriscar um pouco mais. E a parte da cabeça, eu acho que o meu desafio foi como você falou. A primeira semana após a gente conversar, eu fui para Itália. E ali eu me desafiei a não comer absolutamente nada de carboidrato. E ali eu tive uma certeza quando eu consegui passar uma semana sem absolutamente nada, voltei para casa e tive uma sensação de missão cumprida. Dali para frente eu falei, se eu passei por essa primeira semana, que foi a mais difícil de todas, daqui para frente vai ser muito mais fácil. Não foi fácil, obviamente, mas depois da primeira você entende que é possível. E aí é basicamente uma questão de se esforçar um pouco mais E continuar. e ver que consegue. E aí depois de umas 3 semanas você percebe que desincha muito. E o desinchar você percebe nas roupas. Eu confesso que eu não me pesei nenhuma vez durante esses 4 meses, exceto nas consultas. Mas quando você coloca uma calça, uma camisa, você vê que tá folgada e é muito folgada, você fala, tá dando certo, vou continuar. E tem que tomar cuidado para não ficar paranoico, porque eu comecei a chegar num ponto de tipo,
não vou comer isso aqui também porque vai estragar tudo que eu tô fazendo. Exato. Então, eu tive que também tomar um cuidado em balancear o outro lado para não exagerar demais na onde eu deveria, poderia e não queria. Exato. O estímulo foi tão grande ali de querer mudar que você meio que criou uma armadura e falou assim, não vai acontecer nada de diferente porque eu vou até o final. Isso realmente é perigoso quando a pessoa começa a extrapolar, a gente até brincou isso na consulta, e é uma destravada na mente quando eu falo pra você, cara, agora que você perdeu toda a gordura, você vai ter que ganhar músculo, você vai ter que ganhar agora o volume que você queria, e pra ganhar músculo você precisa comer mais. Então você começa a ter um pouco de receio, será que eu vou ganhar gordura? Será que comendo mais vai embaçar? Vai ficar ruim? Eu vou perder o que eu conquistei? E quando você começa a se avaliar após comer, você começa a perceber que não. Você precisa do carboidrato, ele te dá energia e na medida certa é importante. O equilíbrio é importante. Então você ter a paz com a alimentação em relação a isso, ver que o alimento não é o vilão, mas que no momento certo, na quantidade certa, ele vai te ajudar, aí você começa a entender sobre essa alimentação, fica em paz e sabe tomar as boas decisões até quando eu não estou presente, até quando eu não estou acompanhando, porque você começa a ter o conhecimento, que é isso que eu quero. Eu quero que você, que já tem muito disso, tenha o conhecimento sobre a sua saúde, sobre a saúde dos seus filhos. Então, para até passar para eles o que tem que ser feito. Então, pode comer aqui, mas exagerou no final de semana, dia de semana, vamos segurar a onda, vamos colocar uns 2 pés para trás, para depois dar 2 para frente. Então, eu acho que esse momento de você ter que falar assim, agora vai, e a gente ter apoio do lado, é muito importante para, de fato, você quebrar aquela barreira e conseguir atingir o seu objetivo. Então, foi muito legal, porque a gente sempre, a cada consulta, falava assim, cara, tá acontecendo, você viu o que tá acontecendo? Foi muito bom esse momento. E me conta, você acreditou que ia ser dessa forma ou você achou que ia ser completamente diferente? Eu não achei que seria tão rápido. Eu confesso que no primeiro retorno, que foram uns 30 dias depois, uns 35 dias depois, eu sentia que eu estava mais fino em termos gerais, mas na minha cabeça era desinchado. Só tinha perdido aquele inchaço por conta de muito doce, né? E quando eu pesei a primeira vez e veio a primeira surpresa com relação ao percentual de gordura que já tinha baixado bem, eu acho que ali você tem a certeza que está no caminho correto. Então... E esse reforço positivo é muito importante, que até o Fábio falou, cara, foi muito bom eu ter vindo aqui hoje, porque me deu mais uma energia, que eu cheguei na consulta já falando, e aí, deu conta? Tá tudo bem? Ele falou, cara, mais um pouquinho, não sei se eu dava conta não. Aí a gente conversou, ele olhou o resultado, ficou animado, isso é o diferencial. Quando você vê que tá no caminho certo, não adianta. E aí você teve mais força para continuar fazendo pelo tempo que precisava. Fez pelo tempo que precisava e agora colheu todos os frutos. E qual foi a maior dificuldade que você enfrentou? Acho que a dificuldade é o começo. De novo, é o famoso sair da cadeira e dar o primeiro passo. Da zona de né? conforto. E aí, a partir do momento que a gente tem ali uma confirmação de que está dando certo, é o que você mesmo disse, a gente tem uma tripla motivação para fazer mais e para querer mais, e daí a gente até, depois de uma conversa, a gente até aumentou um pouquinho a meta, né? Então, eu acho que tudo isso torna a jornada mais fácil. Não é fácil, mas sempre possível. Sempre possível. Boa. E o que mais mudou na sua vida depois disso, em termos gerais? Acho que, de forma geral, a qualidade de vida, obviamente, melhora muito, né? Então, eu sempre fui um cara de dormir poucas horas. Nunca foi um problema. Mas eu sinto que agora eu descanso melhor nessas poucas horas de sono. O meu dia a dia, eu tendo a ser um pouco menos... estar menos cansado, em todos os sentidos, mental e fisicamente. Eu tenho mais disposição para qualquer coisa no dia a dia também, apesar de que nem todos os dias são iguais, mas a média minha foi para cima em termos, né, de motivação, de vontade de fazer, de treinar. Então, eu acho que não tem nada a colocar de forma negativa. Foi tudo para melhor. Boa. É um ciclo que começa a ficar a seu favor, né? Então, quando você dorme mal, você acorda mal, você tem um pico de cortisol, você fica mais estressado, você já aumenta a sua insulina, você retém mais gordura, retém mais líquido, começa tudo errado. Quando você dorme bem, se alimenta bem, faz exercício, a roda gira a seu favor. E até você que tem essa questão do jet lag, que tem por conta das viagens,
sua saúde tem que estar sempre 100%, porque senão é muito afetado, porque o ciclo circadiano é afetado, você está em locais diferentes, com alimentação diferente, você é o cara que tem que saber muito disso, né? E você está se saindo muito bem, né? Então, o mais importante é a gente ter a constância e, através de fazer o que precisa ser feito com constância, você chega lá. Se você pudesse mandar uma mensagem para todas as pessoas que já passaram por esse momento de, cara, eu tô estagnado, tô fazendo tudo que eu tô fazendo, mas tô estagnado e não tá satisfeito com o resultado, o que você falaria para essas pessoas? Acho que é possível, né? Não se limite, porque todos são capazes. Não é uma questão de estar mais gordo ou estar mais magro. Acho que você tem que ter na cabeça que você é capaz, não só fisicamente, mas mentalmente, de chegar onde você quiser. E com o apoio, tudo fica mais fácil, seja no treino, seja na questão alimentar. Busque uma pessoa que consiga te trazer esse suporte de forma correta, organizada, que tudo fica muito mais fácil. Então, eu acho que o primeiro passo é tentar. Quem não tenta, não chega, né? Então, acho que é importante começar. Exato, boa. Cara, isso aí é importante, essa questão de você tentar e caso não dê conta, você saber o que eu posso fazer para melhorar, né? Buscar alternativa, não ficar dando murro em ponta de faca. Então, se a pessoa ela tá com o mesmo resultado, fazendo a mesma coisa sempre, ela não vai ter um resultado diferente se ela permanecer dessa forma. Precisa de tentativas diferentes, né? Seja essa tentativa um acompanhamento, seja essa tentativa um novo exercício que ela faz, um aeróbico, ela vai fazer uma alimentação diferente, todo o conjunto, né? Então, o que eu mais vejo no consultório hoje em dia são pessoas que passaram a vida toda insatisfeitas com a sua vida, insatisfeitas com o seu corpo, insatisfeitas com a sua saúde e permanecem fazendo a mesma coisa. Então, o mais difícil, e por isso que você é um caso à parte, o mais difícil é ela ter essa virada de chave. Às vezes ela tem essa virada de chave com uma doença. Então, as pessoas só dão valor na saúde quando ela tem a doença. Ela espera o pior momento. E, às vezes, no pior momento, ela não vai ter forças para poder fazer o que precisa ser feito. Então, às vezes, espera lá, nossa, eu tô sem massa muscular, preciso ganhar músculo. Ela espera ter 80 anos para ela não dar conta de levantar da cama para poder ir no supermercado, para ir no banheiro, para não ter liberdade, para falar, nossa, eu podia ter feito antes. Então, o quanto antes as pessoas fizerem isso, elas terem essa consciência, virarem a chave para a questão da saúde e da longevidade, menos problemas elas vão ter no futuro. E isso vai acarretar em toda a cadeia, toda a família, acarreta em outras pessoas também. Que a gente pensa que, eu morreria pelos meus filhos, né? Morreria pela minha família, faria tudo por eles. Mas você viveria por eles, né? Então você faria um exercício físico às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, que às vezes a gente faz, por conta deles, se alimentaria diferente. Então você posta lá 3 graus, 4 graus, fazendo a academia de manhã. Então, com certeza, você queria ficar sentado, queria estar deitado no quentinho ali, na viagem, mas você faz. E tenho certeza que tem um fundo aí também que você está fazendo por eles. Então, queria te parabenizar, né? Foi muito legal essa transformação e a gente segue evoluindo. Então, o Fabião está seguindo, ganhando massa muscular. Cara, queria pedir para você para que você também transformasse a vida das pessoas através desses ensinamentos que você teve, através de todo esse conhecimento, de toda essa vivência, dessa mudança que você teve, porque isso impacta cada vez mais pessoas e cada vez mais a gente vai fazendo bem pelas pessoas. Queria te parabenizar e agradecer, né, pelo você ter vindo aqui contar a sua história, incrível. E chegamos ao fim de mais um episódio do Podiumcast, né? Quero que, se você se identificou ou gostou da história do Fábio, para que você encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas possível, para transformar e inspirar cada vez mais pessoas através disso, porque esse é nosso intuito. Nos vemos em breve.